Sonic Anual 2020. A grande aventura do Big. A história começa com Big apreciando o pôr do sol em sua casa. Big está conversando com seu amigo Frog sobre o quão belo é o pôr do sol. Porém diz que não pode ficar ali para apreciar, pois graças ao Frog ele estava longe de lá por um bom tempo. Primeiro ele foi levado até o sistema de esgoto de Vista View, onde lá encontrou o Sonic, que passou correndo e fez uma referência à música Lazy Paradise, enquanto Big estava lá pescando. E de lá Big seguiu o Frog até Riverside, Barricade Town e a Spiral Village, porém perdeu a trilha dele do lado de fora de Windmill Village. Todos esses locais foram alvos das aventuras do Sonic e seus amigos. Big chegou até a procurar pelo Frog em um lugar muito alto, que na verdade era a fortaleza do Eggman comandada pelo Metal Overlord. Procurou por baixo e pensou que viu o Frog entrar na nave, porém ele deve ter confundido com o Wisp e acabou dormindo em um canto. Big conta que a nave foi até a Ilha dos Anjos e que a ilha caiu e ele também caiu no oceano. Depois disso, o Big decidiu refazer seus passos e acabou encontrando novamente caras assustadores e um mágico que ajudou eles. Esse mágico estava performando para o Sonic e o Silver na montanha, porém Big disse que esse mágico era chato, porque ele só sabia fazer um truque. Ele encontrou de novo com os caras assustadores no vilarejo do Moinho de Vento, enquanto ele passou por lá de novo. Ele acha que o nome deles é Rush e Truffles. Big acha que ouviu a voz deles enquanto procurou pelo Frog na mina do Echo, mas acha que a solidão estava pregando peças nele. Big estava começando a ficar preocupado, pois não encontrou Frog em lugar nenhum, principalmente quando o mundo começou a ficar assustador, com cidades inteiras vazias. Ele chegou a pensar que o Frog foi brincar com a Cream, mas chegou lá e não tinha ninguém. Também foi procurar pelos outros amigos, mas não viu ninguém. Ele ouviu dizer que a Amy estava organizando uma grande festa do pijama, porém o robô não deixou ele entrar, já que era para ele ser escaneado primeiro. Big não conseguiu entrar e não ouviu a voz do seu amigo Sapo, então ele decidiu ir embora. Ele chegou até a ficar olhando para o céu, se sentindo sozinho e com medo, mas ele sabia que o Frog também estava se sentindo a mesma coisa, e resolveu voltar a procurar. Big estava no último lugar para olhar de novo quando finalmente encontrou o Frog. Big estava próximo ao vilarejo Spiral Hill quando ele foi atacado pelo vírus metálico. Big estava feliz por ter encontrado seu amigo e achou que não teria mais problemas. Mas ele estava enganado, já que foi cercado por monstros estranhos. Para proteger o seu melhor amigo, Big desce a vara de pescar no lombo desses zombos. Até o Frog decide ajudar, pulando na cabeça de um deles. Depois de amarrar os inimigos, Big vai atrás do seu amigo. Depois lá estão eles contemplando o lugar, em sua casa, já que está quase infectada pelo vírus, bem como quase toda a floresta. Pelo menos Big está feliz de estar com seu amigo. Fim. Night, o Coruja em Na Hora Mais Escura. A história começa em Sunset City, em uma estação de rádio chamada KTBR 199.2, onde Night, o Coruja, está apresentando o programa de rádio que é o número 1 em conselhos para ouvintes e música. Aqui é válido notar que ele tem um vinil do Crush 40, que é a banda responsável pela maior das trilhas sonoras dos jogos do Sonic. Também não pode deixar de notar que o nome da rádio KTBR é bem interessante. Será que tem a ver com Team Chaotix BR? Será que a referência da rádio de 199.2 é uma referência ao ano que eu nasci, que é 1992? Illuminati confirmado, só não ver quem não quer. Na rádio está Ron o Galo, que está reclamando de fazer faxina na estação de rádio. É interessante essa dinâmica entre um galo e uma coruja, já que um é o símbolo de acordar cedo e o outro é o símbolo de ficar à noite acordado. De repente há uma ligação na rádio. Pessoa na linha que se chama Gala e está desesperada dizendo que está sendo perseguida por essas pessoas doentes.
Os radialistas ficam espantados ao ouvirem isso. A moça diz que a pele das pessoas está brilhando, parecendo metal. Knight tenta acalmá-la, dizendo que isso é algo para a polícia. Ela diz que tentou ligar lá e ninguém atendeu. Tanto Dom quanto Knight ficam sem entender o que está acontecendo. No decorrer da noite, a rádio recebe ligações de pessoas desesperadas presas e encurraladas. Até tudo se ouve é um chiado. Dom propõe que eles usem o caminhão para caírem fora dali enquanto antes, mas Knight diz que a rádio é a número 1 em conselhos e notícias, e a cidade de Sunset Hill precisa deles nesse momento. Dom, indignado, diz que é para ele calar a boca e esquecer as pessoas, já que elas não vão salvar eles e ele não quer ser morto por um monstro metálico ou sei lá. Bravo e nervoso, ele vai embora. Em seguida, mais uma chamada. Ao atender, Knight percebe que é da resistência. A pessoa explica que tem um vírus metálico transformando as pessoas em zombôs. Ela diz que a rádio é a última transmitindo e que tem pessoas ouvindo eles, e por isso ela quer a ajuda da rádio, já que estão organizando um local mais seguro. Enquanto isso, no lado de fora da estação de rádio, Dom está tentando fazer a caminhonete funcionar. Quando ela finalmente funciona, ele consegue ouvir a rádio, onde Nath e as pessoas da resistência estão conversando. Nath diz que se ele ler as instruções da resistência, isso pode ajudar as pessoas. A resistência confirma que sim, e Nath diz que somente se uma pessoa for salva, já vai ter valido a pena. Enquanto Nath está conversando com a resistência, dizendo que não sabe em quanto tempo ele vai resistir ali, Dom volta, dizendo que foi buscar suprimentos e que vai fazer de tudo para manter a estação segura. Knight fica feliz e diz que vai fazer um pronunciamento em breve. Ele diz que a resistência está reunindo pessoas no grande hotel Flick Dourado e que é para as pessoas irem lá ou ligarem para a resistência para serem resgatadas. Ele é interrompido pelo barulho na estação, mas Dom diz que os martelos não têm um botão de ficar mudo. Fim. Metal Sonic em Reflexões. Certo dia, Metal Sonic estava andando no cofil do Eggman, olhando para gravações de suas batalhas contra o Sonic. Ele fica um pouco bravo com isso, mas continua andando, até encontrar um recipiente de vírus metálico. Ele observa o seu próprio reflexo dentro do vidro de vírus metálico. Depois, ele olha para uma gravação do Sonic sendo infectado pelo vírus metálico. Em seguida, ele encara de novo o recipiente de vírus metálico. Ele tenta tocar o vírus, mas hesita como se estivesse com medo. Porém, seus olhos enchem de determinação e ele mergulha o seu dedo no líquido e observa. Não há reação do vírus e por isso ele cai de volta na solução. Isso deixa o robô um pouco pensativo. De repente, Starline interrompe o pensamento do Metal Sonic dizendo para ele cair fora. Starline fica indignado da maior criação do Eggman ficar perambulando por lá como se fosse um robô. Metal Sonic simplesmente vai embora. Dr. Starline em Dia de Folga do Eggman. Dr. Starline está contemplando a execução do plano de espalhar o vírus metálico. Porém, ele ouve um grito do Eggman e vai investigar. Ele acaba esbarrando no Eggman e pergunta se ele está bem. E Eggman diz que estaria se ele achasse um interruptor de luz. Então o Eggman, ao acender a luz, diz que vai mostrar para o Starline, já que ele está ali mesmo. Eggman fala da Egg Caverna, que é como se fosse um santuário para ele. Eggman explica que é um lugar quieto onde ele pode recarregar as baterias e trabalhar quietamente em seus projetos pessoais. Starline fica honrado e vai visitar o local. Eggman explica que no seu tempo livre ele gosta de criar robozinhos de brinquedos, pois até as mentes malignas precisam de um hobby. E com esses robôs ele gosta de criar planos de batalha e estratégias para usar ao longo da semana. Ao chocar os robôs de si mesmo,
e do Sonic, ele percebe que até ali o Sonic ganha dele. Em seguida ele conclui que nem tudo na vida é ouriço isso e ouriço aquilo, pois existem também raposas e camaleões, ao segurar versões de brinquedo do que seriam Metal Espio e Metal Tails. Eggman diz que em breve todos os inimigos deles vão virar zombos e fazer o que ele mandar. Starline admira a habilidade de fazer coisas do Eggman enquanto observa bonecos do Metal Sonic e do Super Metal Sonic. Enquanto Starline fica admirado pelos detalhes dos brinquedos, ele acaba reparando em um boneco da sua versão metálica dele mesmo. E fica encarando o boneco de maneira, digamos, tensa. Ao perceber isso, Eggman fica sem saber o que dizer e manda o Starline embora, já que é o dia de folga do Eggman e não dele. O que acontece na Egg Caverna fica na Egg Caverna, e assim Starline vai embora. Fim. Os Chaotix em Ficando em Grupo. A história começa com o Vector riscando no mapa mais uma área que eles não encontraram o Charm. Vector fica preocupado e frustrado, pois ele acha que o Charm viu a nave partir e que eles o abandonaram, e até questiona por que o Espio está tão calmo. Espio responde que por procurar as cegas não adianta nada e que eles têm que manter a cabeça fria para pensar com clareza. Ele fala que é melhor voltar ao quartel-general da restauração e deixar todo mundo lá, reabastecer e depois voltar a procurar. Vector parece estar de acordo com o plano e reclama que o piloto porque eles não estão indo rápido bastante, e o piloto diz que eles estão no meio de uma rota de imigração dos Flicks, e por isso ele deve pilotar a nave com cuidado. Espio acalma o Vector, dizendo que eles são detetives. O Charm também é, e se tem uma coisa que eles podem encontrar é um ao outro. Mas a nave balança violentamente. Vector reclama com a piloto e ela explica que são os Flicks que viraram zombos. Vector, ao visualizar, percebe que Charm está no meio dos Flicks. Vector diz ao Espio que ele está certo, já que o Charm os encontrou. Ele pega uma cápsula e um escudo e sai para fora, enquanto o Espio diz para ele esperar e fazer um plano. Com o escudo para se proteger, Vector diz ao Charm que eles não queriam deixar o Charm para trás, e ele vai levá-lo para o Tails curá-lo e tudo vai ficar bem. Porém os Flicks protegem o Charm, e o Vector tenta pegar ele, mas não consegue. Vector não percebe que os Flicks estão se aproximando por trás. No último instante, Espio ajuda o Vector lançando uma bomba de fumaça para dispersar os Flicks. Espio dá uma bronca no Vector, dizendo para ele ter mais cuidado e que ele não vai ajudar o Charm se ele virar um zombom também. O crocodilo fica espantado e percebe que a bomba de fumaça não só confundiu os Flicks. Espio repara que isso fez o bando se separar, porém só por um tempo. Vector fica frustrado, pois ele não consegue achar um jeito de capturar o Charm com os Flicks atacando e com tanto barulho de bater as asas zumbidos. Porém, ao falar zumbido, ele tem uma ideia e pede para o Espio para cuidar da retaguarda e o camaleão confirma que sempre. Vector se concentra no barulho, provavelmente usando seus ouvidos treinados de DJ e consegue localizar de onde vem o zumbido, já que o barulho do bater das asas do Charm é bem diferente das dos Flicks. Ele joga uma bomba de fumaça e quando a poeira baixa, lá está o Vector com o Charm, preso no recipiente. Eles voltam para dentro da nave enquanto o Vector comenta com o mesmo no meio do apocalipse zombô. Os Chaotix sempre encontram o que estão procurando. Jill, a besoura em O Catalisador. O presidente do clube de fãs do Sonic está correndo desesperado pela feira do vilarejo, procurando pela Tangle, dizendo que os amigos dele sumiram e ele precisa de ajuda. Jill fala que reconhece o que aconteceu com ele, pois sabe que a Tangle salvou ele de um Egg Paw há um tempo atrás. Você pode conferir essa aventura em Sonic Anual 2019. O presidente explica que eles estavam se reunindo nas fazendas e uma nave caiu do céu e jogou uma gosma e em tudo por isso os amigos dele sumiram correndo e ele precisa encontrar seus amigos, pois ele é o presidente e por isso ele quer ajudar a Tangle.
Jill fala que a Tango não está aqui e que ela está ajudando o Sonic à restauração com um vírus metálico. O presidente fica triste, mas a Jill fica animada. Jill fala que como ela já ajudou a Tango a sair de várias enrascadas, várias vezes, ela mesma já virou uma heroína. Eles vão para o local onde as pessoas foram visitar a última vez e mais nenhum sinal delas, e nem da nave. Eles vão para as fazendas e o presidente grita chamando os membros do clube. Jill estranha que o local está vazio, nem mesmo um Freak ou dois estão ali, até que eles ouvem um pedido de socorro. Eles correm em direção aos gritos, até encontrar a vice-presidente do clube, presa em um monte de feno rodeado pelo vírus metálico. O presidente pergunta o que é essa coisa brilhante, e a Jill fala que a Tango avisou a ela sobre isso, e que não é para tocar nessa coisa, pois ela é perigosa. Jill vai salvar a vice-presidente e pergunta para ela o que aconteceu. Ela explica que a nave veio e derramou essa coisa brilhante e ela correu se esconder. E ela não está com medo. Jill fica aliviada que nenhuma dessa gosma caiu na vice-presidente. Ela se pergunta qual é o problema da coisa, enquanto a presidente, de maneira muito burra, fica cutucando o vírus. Mas esse cara é um líder, né? Jill explica que o vírus é muito perigoso e Sonic e Tango estão lutando contra ele. Ela propõe eles voltarem para casa e o presidente nervoso concorda. Porém, em seguida eles encontram a nave despejando o vírus e eles correm ali o mais fast possível. Ao correrem dali, eles encontram seus amigos. A vice-presidente tenta chamá-los, mas Jill explica que eles são zombôs e não é para chamar a atenção deles. O presidente diz que eles são os seus constituintes, mas a vice diz que na verdade são constituintes dela, pois ela é quem ganhou a corrida. Eles vêm correndo para dentro da cidade, porém o presidente repara que a nave está se aproximando deles. Ao chegarem na cidade, eles se sentem sãos e salvos, mas parece que o vírus se espalhou nas mãos deles. Jill pergunta se eles tocaram naquela coisa, e a vice-presidente disse que tinha um pouco nela, mas ela se sente bem. E o presidente diz que talvez eles podem lavar e tirar o vírus. Em breve, a nave chega lá, e Jill pede ajuda para Tango, dizendo que tem uma nave do Eggman lá e que a coisa não parece muito boa. Mais tarde, Tango aparece no museu da Jill, pois ela veio ajudar o mais rápido que pôde, porém, algo sinistro a esperava.